Agora vai, que eu tô gravando. Me mexe com a cabeça quando eu falo. Pode falar. Bom dia, pessoal. Como a gente combinou a aula anterior, na live, hoje eu ia estar passando para vocês a apostila e estar passando as videoaulas. Então nós vamos iniciar a primeira videoaula de hoje com massa básica de pão. Essa massa é uma massa bem versátil, vocês podem estar utilizando ela como base para pizza, vocês podem estar recheando ela ou fazendo o pão que a gente vai fazer hoje, que é o pão caseiro, tá? Então, como vocês podem visualizar através do vídeo, nós estamos a nossa mise en place totalmente montada aqui. Lembrando, recapitulando, que essas técnicas que eu estou utilizando aqui, vocês vão estar usando quando vocês retornarem para as aulas presenciais. O porquê? Uma dessas receitas que eu vou estar enviando para vocês na videoaula, eu vou estar tomando como prova para vocês, uma prova prática, tá? E nessa prova prática, todas as técnicas que estão dentro do vídeo, que vocês estão visualizando aqui na mesa, eu vou estar cobrando em vocês em uma prova, tá? Então, lembrando, como a gente estava na aula presencial, eu estava mostrando como funciona a questão da mise en place. O que é mise en place? Mise en place nada mais é do que a receita totalmente está exposta na nossa mesa. O porquê? Lembrando que quando eu inicio uma receita, você tem que ter sempre em mãos os ingredientes necessários para estar fazendo a receita. O porquê? Dentro de uma cozinha você jamais pode sair correndo para lá e para cá, eu esqueci de fermento ou eu esqueci de algum ingrediente importante, tá? Para a receita. Então aqui, o que a gente vai precisar para a receita de hoje? Eu tenho aqui 1 kg de farinha, tá? 20 gramas de fermento, tenho 10 gramas de açúcar, 450 ml de leite, tenho 3 unidades de ovos, 25 gramas de margarina, 180 ml de óleo. Aí vocês vão perguntar, por que dois tipos de gordura? Dois tipos de gordura é importante porque vocês vão estar percebendo a questão da maciez e da textura desse nosso pão. O óleo, o que ele vai trazer? Ele vai agregar uma crocância para a nossa casca. E a margarina vai entrar como condutor de maciez na nossa massa de pão. Então aqui nós temos 180 ml de óleo e temos mais de 20 gramas de sal. Lembrando que se você for utilizar a margarina salgada, você reduz pela metade o nosso sal. Então, como eu estou utilizando aqui a margarina salgada, a gente reduziu para 10 gramas de sal. O que a gente vai iniciar fazendo? Uma dica bem importante também é a questão da mise en place, que eu acabei esquecendo. O que entra na nossa mise en place também? A questão de utensílios. A gente vai estar usando colher, a gente vai estar usando o rolo e vamos estar usando o nosso borrifador. Então, isso faz parte da questão de mise en place, tá? Então aqui nós vamos estar iniciando fazendo o nosso fondant. O que é o fondant? Lembrando vocês que é aquele nosso buraquinho no meio, tá? Se vocês quiserem reduzir a farinha pela metade, a receita pela metade, vocês podem estar utilizando. Podem estar reduzindo para 500 gramas de farinha. Eu estou usando 1 kg, como nós estamos em bastante professores aqui, então hoje os professores vão estar degustando esses pães, tá? Fizemos o fondant, lembrando que é esse buraquinho aqui no meio, tá? Vamos estar agregando, colocando o nosso fermento. Qual é o nosso elemento do fermento? Lembrando que é o nosso açúcar. Então, sempre o fermento vai estar entrando junto com o açúcar. Colocamos nosso açúcar aqui. Eu tenho o nosso leite morno. Sempre usa leite morninho, como hoje o tempo está um pouquinho frio. É importante para estar ativando rapidamente a questão da fermentação. Dissolvendo bem, tá? Dissolvi bem aqui a questão do fermento, tá? Com o leite e o açúcar. Nós vamos fazer aquele cobertorzinho bem importante, tá? Ó, começou a borbulhar, vocês podem ver que já começou o estado de fermentação, começou a borbulhar. Eu vou estar fechando nosso cobertorzinho aqui, tá? E aguardando uns 10 a 15 minutos para acontecer a esponjinha para nós estar iniciando. Recapitulando, que a quantidade de fermentação, se você for usar essa técnica aqui, se vocês forem usar, por exemplo, 25 gramas de fermento, parece bastante. Mas se vocês utilizarem essa técnica da esponjinha, o que vai acontecer? Não vai trazer gosto nenhum. Ele vai ajudar na questão da maciez do nosso pão, tá? Vai ajudar na questão da maciez do nosso pão. E todo aquele odor, aquele cheiro, o gosto do fermento, ele vai estar evaporando através da esponjinha, tá? Então, aqui ele já iniciou, como o nosso leite ele está em uma temperatura entre 18 a 20 graus, então ele já começou a ativação do nosso fermento, tá?
Vocês podem estar observando aqui que o nosso fermento, a nossa farinhazinha já começou a rachar. Daqui a alguns minutinhos ele vai explodir, tá? E você pergunta como eu faço para saber se nosso fermento está, se nosso leite está quente ou não está. É simples. Você vai pegar e simplesmente colocar o dedo aqui, como se fosse aquele mamazinho para o bebê. Se você colocar o dedo e conseguir contar até 10, está numa temperatura ideal para você estar colocando no nosso fermento. Se passar disso, é muito perigoso porque nós vamos estar matando o nosso fermento. Então, infelizmente, nosso pão não vai estar crescendo. Então, como o nosso tempo é um pouco curto, tá? Eu já vou iniciar o próximo processo do nosso pão, tá? O que eu vou estar colocando? Lembrando a ordem dos ingredientes da mise en place. O sal ele sempre entra no final. Importante isso, tá? O que eu coloco agora? 3 unidades de ovos. Lembrando que eu utilizo sempre uma mão. Por quê? Porque assim eu evito bagunça. Eu posso estar pegando em todos os ingredientes que estão aqui, os utensílios, e não vou estar sujando minha bancada. A organização da mise en place é bem importante, tá? Nessas horas. Inicio com o processo, agreguei nossos ovos e começo o processo de mistura. Lembrando dessa técnica para o processo de mistura. Agreguei nossos ovos, coloquei nossos ovos aqui. Nós vamos entrar com a nossa margarina. As duas gorduras eles podem entrar junto no mesmo processo, tá, pessoal? Vamos entrar junto com o nosso óleozinho, tá? A bancada vocês podem ver que ele está organizado. Lembrando que o sal é no final. Vou estar agregando agora o nosso leite. Vai colocando aos poucos. A questão da água, do líquido, o leite ou a água que você for utilizar, vai variar bastante na nossa farinha. A nossa farinha, como nós estamos utilizando uma marca boa, que é a nossa farinha Anaconda, tá? Uma das parceiras nossas aqui do curso. Então aqui a gente vai estar utilizando a farinha e ela necessita bem mais de hidratação, ela aguenta bastante hidratação. Então quanto mais, lembrando, como eu falei anteriormente, quanto mais líquido for no nosso pão, na nossa receita, mais macio, mais fofinho vai ficar nosso pão. Processo de mistura. Nesse ponto já posso estar agregando meu sal, tá, pessoal? Tá colocando o nosso sal. Recapitulando que se a nossa margarina for salgada ou a nossa manteiga for salgada, vocês reduzem o sal pela metade, tá? Vou colocar o restante do leite aqui, pessoal. E vamos começar o processo de mistura novamente. Nesse momento não adianta fugir, tá? Vocês vão ter que sujar a mão. Professor, posso fazer na batedeira? Pessoal, tem batedeira, a batedeira não vai aguentar essa quantidade de farinha, tá? Se vocês quiserem fazer na batedeira, vocês podem estar fazendo com 500 gramas de farinha ou 250 gramas, tá? Mas tomem muito cuidado, porque depende da marca da batedeira, ela não vai aguentar, tá? Ela vai começar a esquentar e corre o risco de vocês estarem queimando ela. Aqui parece uma melequinha. Já vamos começar o processo, segunda técnica agora, pessoal. A primeira foi mise en place. A segunda agora é a sova da nossa massa, tá? Lembrando, olha a bancada organizada. Bem. Vamos começar o processo de sova. Aqui, por enquanto, ele não está pedindo mais água, tá, pessoal? Vocês vão ver, como vocês observaram, ela estava colando na bancada, mas já não está mais colando na bancada. Agora nós vamos trabalhar com o processo de alisamento da sova.
Quanto mais sovar ela, melhor, tá, pessoal? Logo em seguida, eu vou estar mostrando nossa terceira técnica, que é o ponto de véu. Limpar bem as mãos, vocês vão ver que logo a nossa mão vai estar bem limpinha, não precisa nem lavar ela, tá? Esse pão é um pão caseiro, é muito saboroso, tá? Essa receita é bem utilizada nas áreas dos setores de panificação, porque essa massa é bem versátil, né? Como eu falei, na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês a massa doce, tá? Nós vamos estar fazendo trança doce, vamos estar fazendo alguns modelos, vou estar demonstrando também algumas técnicas de modelos de pães, tá? Pode bater a massa na mesa sem problema nenhum, tá, pessoal? Lembrando que essa massa ela gosta de ser sovada, tá? Aqui eu vou necessitar um pouquinho mais de leite, tá? Pode ver que ela já começou o processo de alisamento, tá? Mas aqui, como vocês sabem que eu gosto da questão do pão bem macio, quanto mais hidratado melhor. E a nossa farinha, como uma marca boa, tá? Ela necessita mais hidratação, ela pede mais hidratação. Então, quanto mais hidratado eu fazer nosso pão, melhor, tá? Mais macio ele vai ficar. Lembrando que nessa época de coronavírus, né? Nessa época que está bem difícil a questão financeira, esse pão vocês podem estar fazendo para estar vendendo, agregando, né, na renda financeira de vocês. Tenho certeza que ele tem um produto, vocês vão ter um produto bom, tá? E de um valor comercial bem agregado. Nessa hora é a hora da gente estar renovando, a gente tá fazendo, se reinventando, né, pessoal? Se reinventando para a gente sair dessa questão de crise financeira que nós estamos nesse momento. Agora não tem jeito, vai cansar mesmo, tá? Pessoal, estamos com a nossa massa lisinha, tá? Agora nós vamos aguardar 15 minutos, ela descansando. Pode colocar dentro do forno, tá? Ou dentro do micro-ondas, para ela estar se transformando numa estufazinha, mas deixe uns 15, 20 minutos mais ou menos, tá? Logo nós retornamos. Então, pessoal, passados 5 minutos, agora a gente vai modelar nossos pães. Lembrando que vocês podem modelar da maneira que vocês quiserem. A aula que vem eu vou estar demonstrando para vocês algumas formas de como está fazendo alguns modelos de pães, tá? Então esse aqui nós vamos fazer o nosso tradicional caseiro. Se vocês quiserem abrir também no cilindro, vocês podem abrir ele no cilindro. Aqui eu vou estar abrindo com o rolo. Se vocês não tiverem rolo em casa, vocês podem estar utilizando garrafa de vidro, qualquer material cilíndrico que possa ser utilizado como um rolo, vocês podem estar utilizando, tá? Uma dica bem importante também, muita gente não sabe, não sei onde encontrar esse rolo, o que fazer para abrir, não tenho garrafa. Vai no material de construção e compra um cano daquele de água que tem a espessura um pouco maior, marrom, e vocês compram, pedem para ele comprar um tamanho desse aqui, que eu acredito que já seja um tamanho bom, tá? Já seja um tamanho bom. E vocês podem estar utilizando para abrir o nosso pão também, a nossa massa, tá? Então aqui eu dei 5 minutos de descanso, que ele é importante dar esses 5 minutos para ele descansar a massa, tá? Para a gente poder abrir ele facilmente. Lembrando, não precisa fazer muita força
na nossa mão, tá? O rolo mesmo ele já vai fazendo esse trabalho. Então, pessoal, aqui nós já temos os pães prontos. Agora nós vamos estar cortando, tá? É sempre importante, depois que você faz o pão, você deixar por 30 minutos, mas no mínimo 30 minutos, em cima de uma esteirinha. Pode pegar aquela esteirinha do próprio fogão da gente, tá? Colocar em cima de uma bancada e deixar ele. Por quê? Para não pegar umidade na parte de baixo. Então, o que que é? Então, deixei por uns 30 minutos aqui. Agora nós vamos estar cortando uma fatia para vocês verem como está o miolo do pão. Você pode ver que o miolo bem alveolado, tá? Bem macio, e isso é devido ao ponto de hidratação e aquela esponjinha que a gente fez no início. Então, por isso que eu sempre falo sobre a questão da técnica. Se vocês seguirem essa técnica totalmente correta, vocês vão ver que vocês vão tirar um pão bem alveolado, tá? Macio e, além de tudo, saboroso e cheiroso, tá? Então, nossos pães estão aqui, tá? Lembrando que semana que vem nós vamos ter a outra receita, que será massa básica doce, tá? Então, essa foi a massa salgada. Com essa massa, relembrando, vocês podem estar fazendo a caminha para a nossa pizza, pode estar recheando esse pão, pode fazer vários modelos de pães, tá? Então, semana que vem, recapitulando, nós iremos fazer a massa doce de pão.